Vamos abrir de novo para o capítulo 1 de Ruth. Capítulo 1 de Ruth. Não adianta tentar esconder os nossos pecados. É o título da mensagem hoje à noite. Não adianta tentar esconder os nossos pecados. Semana passada, na hora dos cumprimentos, eu fui cumprimentar o irmão Maurício e a irmã Ruth lá, nem brinquei. Falei, vou falar de Ruth, né? Aí ela falou, vai falar bem ou mal? E eu falei assim, olha, dessa Ruth da Bíblia eu tenho que falar bem, né? Aí ela brincou comigo, eu brinquei com ela. Realmente, quando nós olhamos aqui a história de Ruth, nós vemos uma história linda de redenção, da busca de Deus pelo perdido, na pessoa de Ruth. Mas até nós chegarmos em Ruth, na personagem, na pessoa de Ruth, nós temos o Elimeleque, nós temos a Noemi e nós temos a Orfa. E só então a gente vai entrar na pessoa, no testemunho de Ruth. Então, semana passada nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, quando Deus permite uma aprovação na vida de um servo, e a resposta desse servo foi incredulidade. Em vez de confiar que Deus podia cuidar dele, o que ele fez? Tentou fugir do problema. Qual foi a consequência? Ele morreu, né? Antes de morrer, manchou o seu testemunho, manchou o nome do Senhor, desobedeceu a palavra de Deus, ele morreu e deixou a sua família numa situação pior do que a que ele se encontrava. Hoje nós vamos olhar o exemplo de Noemi e vamos ver que não adianta tentar esconder os nossos pecados. Versículo 6 ao versículo 15. Então se dispôs ela com suas noras e voltou-se da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que nós possamos entender a mensagem da tua palavra hoje à noite, que não adianta tentar fugir, não adianta tentar esconder os nossos pecados. A melhor coisa que temos a fazer, ó Deus, é ouvirmos a tua palavra e fazermos a tua vontade. Pedimos que nessa noite nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo e que no mundo lá fora nós possamos ter um bom testemunho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os problemas surgem na vida do crente. É inevitável. No seu dia a dia, você vai enfrentar problemas. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, porque o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os problemas vão surgir nas nossas vidas com a finalidade de provar a nossa fé. E depois que nós passarmos pela provação, a palavra de Deus nos diz que isso redundará em honra, glória e louvor na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os problemas, as dificuldades, as provações surgem, nós temos duas possibilidades: sermos testados, sermos provados e sermos aprovados, ou nós podemos falhar. Semana passada, olhando o exemplo de Elimeleque, nós vimos que quando veio a provação, quando veio o teste, quando veio a dificuldade, quando ele poderia demonstrar fé para si mesmo e para as outras pessoas, o que ele fez? Ele tentou fugir. Hoje nós vamos olhar a reação de Noeli. E nós vamos aprender um outro erro que nós podemos cometer quando nós estamos passando por alguma provação. Versículo 6. Então se dispôs ela, esse ela é Noemi, se dispôs ela com suas noras, Rute e Orfa, e voltou da terra de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo e havia lhe dado pão. Por 10 anos, ela vivia miseravelmente na terra de Moabe, viúva, perdeu os 2 filhos, e a condição dela na terra de Moabe não era diferente da condição que ela vivia lá em Belém. Então ela teve 10 anos que ela poderia ter deixado a terra de Moabe e ido a Belém. Mas quando ela decidiu voltar para Belém, somente quando ela ouviu que Deus havia se lembrado do seu povo e havia lhe dado pão. O que é interessante é que Deus, Ele honrou aqueles que permaneceram em Belém e que se arrependeram. E Deus supriu as suas necessidades. Mas para aquela filha desobediente, chamada Noemi, Deus não supriu a necessidade dela na terra de Moabe, onde ela achou que teria suprimento, e agora ela pensa que indo até Belém, ela iria ter o seu suprimento garantido por Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós temos a história do filho pródigo. No versículo 17, tem uma declaração muito bonita daqueles que estão fora dos caminhos de Deus. O filho pródigo, no capítulo 15, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Na presença, na casa de meu pai, há pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É triste sabermos que muitos crentes apenas ouvem as bênçãos de Deus na vida de outros crentes.
Eles ouvem como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus supre necessidades, como Deus muitas vezes realiza um milagre. Eles ouvem aquilo, mas eles mesmos não podem se levantar e não podem testemunhar que Deus é bom, que Deus tem suprido as suas necessidades, pois eles estão lá em Moabe, fora da vontade de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. Eles estão, num certo sentido, como o filho pródigo, numa terra distante, longínqua e muitas vezes um chiqueiro de porcos. Eles sabem que na presença de Deus há abundância, há fartura de pão, há muitas bênçãos, mas a condição espiritual em que eles se encontram não permite que eles tenham essas bênçãos nas suas vidas. Eu gosto muito do Salmo 137. Folheia lá para o Salmo 137, versículo 1 até o versículo 4. Esse salmo foi escrito quando o povo estava exilado, quando o povo havia desobedecido a Deus, e como consequência da desobediência, eles foram tirados da terra onde Deus havia prometido estar com sua presença, e estavam numa terra distante também. Aí o Salmo 137, versículo 1 a 4, fala assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Veja a condição de alguém que sai da terra onde o Senhor tem prometido dar a sua bênção. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando da terra que Deus havia dado para eles e das bênçãos que eles tinham enquanto eles estavam na cidade de Deus. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Então, lá nas margens dos rios da Babilônia havia um salgueiro. Salgueiro é uma árvore. E ele fala: nós pendurávamos as nossas harpas, nossos instrumentos musicais, que eram usados para louvar a Deus, estavam sem uso. Estavam lá pendurados nos galhos das árvores. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Então os incrédulos que estavam ao redor do povo de Deus falavam: olha, pega o seu instrumento musical e canta uma música bonita, que fale do seu Deus, mostrem alegria, porque vocês conhecem a Deus. Aí vem uma pergunta, retórica, a pessoa que escreveu, ele pergunta assim: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estrangeira? Como é que eu posso demonstrar alegria? Como é que eu posso louvar a Deus? Como é que eu posso compartilhar das coisas boas de Deus, se eu não estou dentro da vontade de Deus? Se eu estou longe do centro da vontade de Deus? A pergunta exige uma única resposta: como eu vou fazer isso? Não tem como, é impossível. Eu não vou ter alegria se eu não estiver no centro da vontade de Deus. E a Noemi aqui, ela sabia que ela não estava no centro da vontade de Deus, ela sabia que seu estado de miséria era consequência daquilo, e o que motivou ela a sair ali de Moabe e voltar para Judá, não era o desejo de estar na presença de Deus, mas era mais uma vez tentar satisfazer uma necessidade material que ela tinha. Estava lendo sobre um pastor, ele conta que um grupo de pastores se reunia periodicamente para um tempo de oração, e eles compartilhavam os pedidos, cada um falava o seu pedido, e aí todos os pastores
oravam. E ele contou que durante a oração, a frase que ele mais ouviu foi essa: Senhor, abençoe. Cada um falava, Senhor, abençoe, e falava o que pretendia que fosse abençoado. Senhor, abençoe a nossa igreja, Senhor, abençoe o irmão fulano de tal, Senhor, abençoe os nossos projetos. A frase mais comum que os pastores usavam era, Senhor, abençoe. O último pastor a orar nesse grupo, ele falou com Deus de uma maneira diferente. Ele disse assim: Senhor, nós pedimos que abençoasse todas essas coisas, mas muito mais do que abençoar nossos pedidos, eu peço que o Senhor faça com que sejamos pessoas abençoáveis. Muito mais do que abençoar os nossos pedidos, colocar a tua aprovação naquilo que nós estamos querendo, eu peço que o Senhor nos faça pessoas abençoáveis. Gênesis capítulo 12, versículo 2, é a chamada de Abraão. Vocês lembram o que Deus disse? Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e ali farei de ti uma grande nação. Aqueles a quem você abençoar serão abençoados, aqueles a quem você não abençoar não serão abençoados. E a última parte do versículo, Deus diz assim para Abraão: sê tu uma bênção. Nós queremos que Deus abençoe as nossas coisas, os nossos projetos, os nossos planos, mas o que Deus espera é que nós sejamos bênçãos, onde quer que nós estejamos. Mas quando nós estamos em terra estrangeira, como fala lá o Salmo 137, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós viramos as costas, agimos com incredulidade, vamos para longe de Deus, como cantaremos as coisas maravilhosas de Deus em uma terra estrangeira? Quando nós não estamos andando conforme a vontade de Deus, nós não somos pessoas abençoáveis. Nós não trazemos a bênção de Deus onde nós nos encontramos. E isso era evidente na vida de Noemi. Ela não era uma pessoa abençoável. E nós vamos ver aqui o porquê que ela não era uma pessoa abençoável. Ela decidiu voltar à terra de Judá, mas ela não decidiu voltar ao Senhor. Eu penso que não dá para ser crente sem a igreja. A igreja faz parte da vida cristã. O Senhor tem um povo. Não é um lugar, não é um templo. O Senhor tem um povo. Esse povo se chama igreja. E se eu sou crente, eu faço parte desse povo. Quando eu estou reunido, eu sou a igreja. Tá? Faço parte daquela igreja. O templo é só um local de adoração, onde este povo aqui, que é a Igreja Batista Calvário, se reúne. Mas a Igreja Batista Calvário pode se reunir em outro lugar, e ainda é a Igreja Batista Calvário. Então, quando eu falo que eu não acredito em crente sem igreja, eu não estou dizendo que eu não acredito em crente sem templo, tá bom? Eu estou dizendo que eu não acredito que existam crentes, pessoas que se declarem crentes, mas que não se reúnam com a igreja do Senhor. Nesse sentido que eu estou dizendo. Às vezes, algumas pessoas, por um período de tempo, elas acabam ficando desanimadas, frustradas, e elas deixam de se reunir com a igreja. Acontece. Mas depois de um tempo, o que acontece? Elas acabam avaliando a situação espiritual e se reúnem, voltam a se reunir com a igreja. Mas o que é comum, que eu tenho ouvido pessoas falarem: eu preciso voltar para a igreja. E até às vezes a gente vai fazer uma visita, né? E nessa visita a gente fala: você tem que voltar para a igreja.
Essas pessoas têm que voltar para a igreja, irmãos? Não, elas têm que endireitar os seus corações com o Senhor. Elas têm que se aproximar de Deus novamente. Tem que restabelecer o seu relacionamento com Deus. E, consequentemente, elas voltarão a se reunir com o povo de Deus. Mas, às vezes, a nossa ênfase é tão grande em voltar para a igreja, e aí entenda-se, aqui o templo, que o relacionamento com Deus acaba ficando em segundo lugar. Se você está andando com Deus, não importa. O que importa? Importa que você venha para esse local. Se você estiver nesse local, tudo bem. Não tem problema como você está andando com Deus, não. Contanto que você esteja aqui. Acabamos fazendo isso muitas vezes. E aqui, a Noemi estava fazendo isso. Eu vou voltar para a terra. Mas ela não estava pretendendo voltar ao Senhor. E isso fica evidente. A gente vai continuar lendo, estudando outros elementos aqui que deixam claro que ela não estava querendo voltar ao seu relacionamento com Deus, mas somente ao local onde ela ia ter a sua necessidade suprida. Que ela estava voltando para Judá, mas não estava voltando para o Senhor, fica muito claro nos versículos finais desse capítulo. A gente vai, não hoje, posteriormente, a gente vai estudar esses versículos. Fica muito claro que a decisão dela era correta, voltar para Judá, mas o seu motivo, que deveria ser voltar à comunhão com o Senhor e com o povo de Deus, não era. Veja as consequências dessa decisão de não andar com Deus. Versículo 7 e 8. Então ela toma uma decisão. Eu vou voltar para a terra. Versículo 7 fala: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E as beijou, e elas porém choraram em alta voz. E lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejais por maridos? E ela continua insistindo, até que no versículo 15 ela fala, a Orfa volta, e no versículo 15 ela fala para a Ruth: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Ela desencorajou que as suas noras a acompanhassem. Ela fala: olha, lá em Belém tem bênção, e eu vou para lá. As noras tinham quem? Só ela. Elas falam: nós vamos juntas. E elas saem juntas com Noemi. E fala que enquanto elas estavam saindo da terra de Moabe, caminhando juntas para chegar até Judá, o que Noemi faz? Ela para e ela fala: por que vocês estão indo junto comigo? Qual é a razão que vocês estão me seguindo? E ela desencoraja, ela fala: olha, é melhor vocês ficarem aqui onde vocês estão. Ou melhor ainda, volta para sua mãe. E aí o versículo 15 deixa claro o que significava voltar para a família. Era voltar para os deuses, para a idolatria. Belém era a casa do pão, o lugar do Deus verdadeiro, onde o Deus verdadeiro era adorado. Se era certo que Noemi voltasse para a comunhão com Deus, então era certo que ela também levasse as suas noras junto com ela. Se é certo que você se converta a Cristo, é certo que você alcance também as pessoas que vivem ao seu redor. Se você julga que este local que Deus nos deu para o culto
é bom para você, é certo que você julgue que ele também é bom, para que outras pessoas possam adorar a Deus. Em Números capítulo 10, versículo 29, Moisés chega para o seu sogro. O nome do sogro de Moisés era Jetro, ou Reuel, né? Ele tinha dois nomes, Jetro ou Reuel. Ele chega para o seu sogro e fala assim para o seu sogro: vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Moisés chega para o seu sogro e fala: vem conosco, porque te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Qual deve ser a nossa atitude com o mundo incrédulo lá fora? Vem comigo, o Senhor prometeu coisas boas para o povo dele, venha fazer parte do povo de Deus. Não foi o que Noemi fez. O que foi que ela fez? Versículo 8 em diante, ela insiste: volta para sua terra, volta para sua família. Se vocês me acompanharem, vai ser ruim. Olha o quanto que eu já sofri. Morreu meu marido, morreram os meus filhos, eu estou aqui em miséria. Não anda junto comigo, não me acompanha. É melhor que vocês fiquem aqui na terra da incredulidade, com os inimigos de Deus, mas que vocês não venham comigo. Quantas vezes nós somos como Noemi, desencorajamos outros a servir e a seguir ao Senhor? Já parou para pensar? Quantas vezes nós agimos como essa mulher? As pessoas até querem caminhar em direção ao Senhor, mas nós falamos alguma coisa, nós fazemos alguma coisa, e isso acaba impedindo que aquela pessoa ande com o Senhor. Quem é crente há bastante tempo, né, tem bastante história para contar. Muita coisa que a gente vê em igreja. Eu me converti na Nova Vida, fiquei lá por 4 anos, fui para o seminário, fiquei 3 anos como seminarista numa igreja, me formei, fui como seminarista, antes de me formar, 1 ano antes, fui para uma igreja, fiquei como seminarista lá 1 ano, me formei e vim para cá, e já faz quase 15 anos que eu estou aqui, e nesse tempo todo, às vezes Deus tem dado oportunidade e a gente tem visitado, conhecido outras igrejas, né? E às vezes a gente vai para as igrejas e lá nós acabamos conhecendo, nós acabamos convivendo com pessoas, e sempre nós temos histórias que nós ouvimos ou que nós presenciamos ou aqui ou em outro lugar, né? Mas uma história que eu ouvi uma vez foi de uma pessoa. Ela chegou numa igreja, essa pessoa já era crente, tá? Ela já era crente e ela estava procurando uma igreja com que ela pudesse se juntar para adorar a Deus. E ela chegou em uma igreja e ela foi recebida por algumas pessoas na sua chegada. E o relato dessa pessoa, que era crente, estava procurando uma igreja, o relato dela é esse: quando a pessoa encontrou com ela, chegando para o culto, né, na entrada da igreja, essa pessoa, normalmente a gente faz isso, né? Boa noite, seja bem-vindo, qual é o seu nome, né? Mora na região aqui, está procurando uma igreja, já frequenta uma igreja, seja bem-vindo, fica à vontade, pode achar um lugar aí, o culto vai começar em breve, né? Geralmente não é isso que a gente faz. A gente vai lá e tenta fazer com que aquela pessoa seja recebida, seja acolhida, para que ela tenha o desejo de voltar e quem sabe até permanecer na igreja. Mas essa história ela tem um desfecho diferente. Uma pessoa
um recepcionista não oficial da igreja, né? Mas alguém que recebia os visitantes. Essa pessoa chegava assim, ó: se você pretende frequentar essa igreja aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Tem tal e tal e tal problema. E começava a apontar os problemas da igreja. Tem aquele irmão que é assim, tem aquele outro que é daquele jeito, né? Tem aquele problema ali. E começava a apontar, falar dos problemas que a igreja tem. E toda igreja tem problema, né? Toda igreja tem problema. Mas a pessoa, ela começava a falar: olha, se você pretende frequentar nossa igreja, é bom você acostumar, porque aqui na igreja é assim. Graças a Deus, esse visitante já era crente, ele tinha vivência com igreja, ele sabia que realmente as igrejas têm problemas, têm dificuldades, né? E ele agradeceu a pessoa que deu essas informações valiosas para ele, né? Agradeceu, obrigado, né? Então, entrou, e graças a Deus, ele já tinha maturidade, ele permaneceu na igreja, ele está na igreja ainda, é um crente fiel, um crente dedicado. Mas imagine se fosse um incrédulo. Para pensar, se fosse um incrédulo chegando na igreja, você vai receber ele e começa a falar: olha, se você pretende frequentar essa igreja, deixe-me te falar umas coisas. E começa a falar. Imagine, o incrédulo, se ele ficar para o culto, dê glória a Deus. Se ele se converter, dê glória a Deus e aleluia. Se ele ficar na igreja, dê glória a Deus, aleluia, e ache mais uma palavra aí que eu não sei. Tá bom? Imagine se fosse um incrédulo. Ou se fosse um crente imaturo, que não tinha maturidade. Pare para pensar. Qual seria o benefício na vida daquela pessoa em alguém chegar e na porta ali, não foi aqui, mas na porta ali, faz de conta, já falar todos os problemas, todas as dificuldades que a igreja tem? Antes, as nossas palavras devem ser como as palavras de Moisés, em Números, capítulo 10, versículo 29. Vem conosco, porque te faremos o bem, porque o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Pode vir, vem, porque Deus é bom, Deus tem algo para a sua vida. Mas quantas vezes nós somos como Noemi? Somos desencorajadores. Às vezes não é com palavras, irmãos. Às vezes a gente até é bem quietinho, né? bem silencioso, mas as nossas atitudes. Por que alguém desencorajaria uma pessoa de seguir ao Senhor? Já parou para pensar por que é que Noemi fez isso? Por que é que ela ficou insistindo? Não venham comigo. Olha, ainda que eu arrumasse um marido, que eu tivesse um filho, lembra da lei de Moisés? Se ela tivesse outro filho, o que esse filho tinha que fazer? Casar. Mesmo que eu arranje um marido, que eu tenha um filho, vocês vão esperar ele crescer até o ponto de casar? Ela começa a pôr um monte de impedimento, um monte de obstáculo, para que de fato aquelas duas mulheres falem: olha, não tem razão para a gente andar junto com essa mulher, não tem mesmo como ser feliz ao lado dela. Já pararam para pensar por que ela fez isso? E às vezes nós fazemos isso? Se Noemi voltasse para Belém com as suas duas noras moabitas, quando elas chegassem em Belém, as pessoas iriam falar: ô Noemi, que bom que você voltou, que alegria ver você aqui. Mas quem são essas duas mulheres que estão com você? O que ela teria que fazer? Ela teria que dizer: são minhas noras. O quê? Suas noras? São minhas noras. Mas Deus não disse lá em Deuteronômio 23 que não era para o povo judeu casar com moabita? Disse.
E seus filhos casaram? Casaram. Ué, mas vocês não foram lá para ser felizes? Para ter a bênção de Deus? Aquelas duas mulheres junto com Noemi, sabe o que era? Era a prova de que eles haviam desobedecido a palavra de Deus. Para Noemi, era melhor dissimular, fingir que nada havia acontecido, mesmo que para isso ela tivesse que desencorajar alguém de seguir ao Senhor. Quais são os desafios, irmãos? Trazer parente para a igreja. Não é um desafio? Para mim é. Por que é um desafio? Porque meus parentes vivem comigo fora desse ambiente. Eles sabem quem eu sou. E é um desafio trazê-los para a igreja. Sabe por quê? Porque aqui, talvez eles verão um Alexandre que não existe lá fora. Colegas de trabalho. Por que é melhor que eles não venham para a igreja às vezes? Porque talvez aqui eles verão uma pessoa que eles não veem lá fora. E aí nós somos dissimulados. O que nós fazemos? É melhor que ele não venha comigo, que ele não ande comigo, que ele não venha para a minha igreja, do que ele conhecer quem eu sou aqui e saber quem eu sou lá fora. Daí o título da mensagem: não adianta esconder, ou tentar esconder os nossos pecados. A gente vai ver a evidência na vida da Noemi, nos próximos versículos, que nós não vamos estudar hoje. Mas por que é que às vezes nós desencorajamos as pessoas? Porque nós não queremos que quem verdadeiramente nós somos seja conhecido. Se Noemi estivesse caminhando com o Senhor, ela não tentaria convencer as suas duas noras a ficar em Moabe. Se ela estivesse caminhando com Deus, ela falaria: vem junto, eu vou chegar lá e eu vou encarar o povo e vou dizer: meu marido agiu com incredulidade e eu acompanhei ele. E lá em Moabe nós vivemos uma vida miserável. Lá em Moabe a gente achava que ia ser feliz, mas não houve felicidade lá em Moabe. Eu estou voltando com o meu coração quebrantado. E essas duas moças aqui, elas são minhas noras. Lá nós desobedecemos a palavra de Deus e custou caro. Meus 2 filhos morreram, mas elas estão caminhando junto comigo. Eu trouxe elas até a terra, até a casa do Senhor. Se ela estivesse andando com o Senhor, não havia motivo nenhum para ela tentar convencer as suas noras a não andarem com ela. Mas qual era a verdade sobre ela? Ela não estava andando com o Senhor. Ela queria voltar para a terra, escondendo os seus anos de desobediência a Deus. Vou terminar citando 2 versículos. Um deles é Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Finalzinho do versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler também o 3. Finalzinho do versículo 1, 2 e 3. Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a vida dupla. Quer ser uma coisa aqui e ser outra lá. Jesus fala: tenham cuidado com esse fermento. Por quê? Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseres aos ouvidos, o interior da sua casa, será proclamado dos eirados. Jesus disse: não adianta tentar esconder o pecado, porque um dia eu vou trazer à tona. E o outro versículo é Provérbios 28, 13. Nós decoramos esse versículo num culto de quarta-feira, que fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Noemi voltava para Belém encobrindo a sua transgressão. Ela receberia a bênção de Deus? De maneira nenhuma. Ela seria uma bênção para outras pessoas? De maneira nenhuma. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não adianta tentar esconder e encobrir o seu pecado. Deus vai evidenciá-lo. Qual é a melhor alternativa? Continuando lá, capítulo 15 de Lucas, versículo 18, o filho pródigo diz assim: farei uma coisa, vou me levantar desse chiqueiro e vou até a casa do meu pai, e lá eu vou dizer: pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Qual é a melhor alternativa? Não é tentar esconder o nosso pecado. Pecado não é nossas falhas, nossas faltas, os nossos pecados. Melhor alternativa: eu pequei. Esses 10 anos aqui na terra de Moabe, eu estava em desobediência. Eu vou encarar o meu povo, eu vou levar vocês junto comigo, mesmo que eles falem: olha, desobedeceu. Mas mais importante é que vocês cheguem ao conhecimento da verdade, do que a minha reputação fique mantida de uma maneira mentirosa. Então, quando vier a aprovação, não adianta você tentar esconder o seu pecado. A palavra de Deus fala assim: estais certos que o vosso pecado vos há de achar. Oremos.